Oi, pessoal! Hoje eu vim trazer para vocês a ideia desse caderno Slim. Ele é tanto plano semanal, como ele também é caderno de anotações. Ele ficou muito lindo no tema Menina Camponesa, tá muito charmoso. Primeiramente, eu quero trazer para vocês os materiais que a gente vai utilizar. A gente vai precisar de uma régua, um estilete. A gente vai precisar também de uma tesoura, um alicate para corte, espátula. Eu tenho essa daí que eu comprei bem baratinha na ferragista. Eu tenho essa daí também de feltro. E se você não tiver, você pode estar utilizando um cartão. Basta enrolar ele em um pano bem macio para não estar arranhando a sua capa. A gente vai precisar também de um airô, 2 papelão cinza. Esse aí que eu tô usando é o tamanho A5, ele é 15,5 por 21,5. A gente vai precisar também do miolo impresso. Esse daí eu imprimi no papel A4, mas ele tem também o tamanho original para você imprimir aí do jeito que você achar melhor. Essa parte aí é a parte de anotações, mas eu também fiz a parte do planner semanal. Ele é de segunda a sábado, ele tem a parte da prioridade e ele também tem a parte do resumo da semana. Ele vai de segunda a sábado. E essa parte aí em branco que vocês estão vendo, ela não vai ser jogada fora, porque com ela a gente vai aproveitar e fazer os bloquinhos no tamanho A7. Então, a gente vai utilizar toda a folha, não vai estragar nenhum pedaço da nossa folha A4. E aí, eu fiz a impressão da capa e da contracapa no papel fotográfico 115 de gramatura. Daí, ele já tá laminado, a capa tem que ser laminada. Eu laminei com BOPP fosco, mas se você não tiver a laminadora, você pode estar laminando a frio também com vinil ou contact. E daí agora nós vamos começar a montar o nosso caderno Slim. Primeiramente, a gente vai cortar o papelão. Como ele já tem a medida de 15,5 por 21,5, a gente vai fazer só o ajuste para ele ficar 11,5 por 21,5. Então, eu vou tirar uma parte do meu papelão e fazer o ajuste certinho do tamanho que a gente precisa. Eu vou fazer com a minha régua de patchwork, que ela facilita muito na hora de fazer esses cortes. Ela faz um corte bem preciso, sem erro, mas se você não tiver, você pode estar utilizando a régua simples também. Daí eu peguei meu estilete, firmo a minha mão na régua e venho espaçando o estilete com bastante calma até tirar todo o excesso. O estilete ele tem que estar bem retinho, tá, pessoal? Não pode deixar ele torto nem para um lado e nem para o outro. Vai fazendo com calma até cortar todo o papelão. A primeira parte aí já tá pronta, então eu vou pegar ela mesma para me medir a minha outra parte do papelão. Daí eu faço a medida, ajusto ali certinho e venho com a minha régua, coloco ali em cima bem rente, só para firmar meu papelão. Firmo bem a régua com a minha mão e com a outra mão eu venho com bastante calma com o estilete e fazendo o refile até cortar todo o meu papelão. Daí o nosso papelão para nossa capa e contracapa já tá cortadinho certinho. Ele ficou com tamanho de 11,5 por 21,5. Agora a gente vai reservar ele no canto e a gente vai fazer o refile da capa e da contracapa do nosso caderno. A capa e contracapa, ela tá do tamanho exato já para você imprimir no papel A4, tá? Eu vou utilizar essa minha régua. Eu gosto de colocar esse EVA aí
para facilitar na hora de cortar e a régua não tá escorregando. Então, eu venho, centralizo ela certinho aí e vou fazendo, tirando todo esse excesso branco que eu não vou precisar para utilizar. Então, eu vou cortando devagar, tirando todo o excesso branco. Vou fazer isso tanto na capa como na contracapa. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, mas o processo é o mesmo, tá, pessoal? Vai tirar apenas as bordas brancas da capa e contracapa. Aí eu já tirei todo o excesso, tanto da capa como da contracapa. E agora a gente vai colocar o nosso papelão role. O role é a marca, tá, pessoal? Por isso que às vezes eu falo role e falo cinza, mas é o mesmo, tá? Só o role é a marca do papelão. Daí eu tô utilizando uma reguinha que eu mesma fiz, de 15 milímetros ou 1,5 centímetros. Eu vou tirar aí só um pedacinho do meu line para facilitar, para me centralizar. Eu não tenho o costume de usar régua, mas eu tô mostrando aí para vocês que tiver dificuldade, que não puder comprar as réguas no momento, tem como fazer com o próprio papelão, tá? Aí eu centralizo bem o meu papelão e depois eu viro para ver se ele tá realmente bem centralizado, para mim poder tirar o restante do meu line e fazer a espatulação. Então, aí como eu vi que já tá bem centralizado, eu tiro o restante do meu line, viro a minha capa e vou fazer a espatulação com essa espátula aí. Como o BOPP que eu utilizei é o fosco, eu gosto de passar essa daí mesmo. Se fosse brilho ou esses outros caquinho, eu utilizava a minha de feltro para não arranhar, mas o fosco ele não arranha. Então, daí eu já venho cortando as laterais, eu corto aí a 45 graus, não aproximo no papelão, tá? Deixo mais ou menos uns 2 milímetros para encostar no papelão, que é para quando a gente fazer a vira, o papelão não ficar aparecendo. Isso é muito importante. Tem régua própria para isso também, que se chama fio de cabelo, mas eu não tenho costume de usar, nunca usei. Sempre gosto de cortar assim no olhômetro, que eu acho que é mais prático. Daí eu pego meu agulhão, vou fazendo essa marcação aí só para facilitar na hora de eu fazer a vira do meu papel para dentro, mas também não tem necessidade, se você não tiver o agulhão não tem necessidade. E daí eu já venho espatulando e colocando para dentro. Faço isso de um lado, viro, faço do outro lado. Se eu começo com a parte maior, eu sempre vou nos dois lados maior para depois vir pro menor, tá? Esses cantinhos eu viro de fora para dentro, tá? Sempre levo de fora para dentro e depois já venho virando novamente e espatulando para ficar um acabamento perfeito. Vou fazer esse mesmo procedimento para nossa capa, a contracapa já tá prontinho e vou fazer o mesmo procedimento para nossa capa. Vou tirar só um pedacinho do line, dessa vez eu não vou usar a minha régua e vocês vão ver que vai ficar também perfeito. Eu vou centralizando aí, a capa já é do tamanho exato, na hora de imprimir vocês só colocar no tamanho original e já vai ficar o tamanho exato da nossa capa. Aí eu analiso bem se tá tudo certinho, já venho tirando o restante do meu line. Aí eu viro para fazer a espatulação. A espatulação, gente, sempre começa do meio para fora, tá? Para tirar toda a bolha de ar que ficar, para não dar problema na nossa capa. Aí eu já venho cortando todos os 4 cantinhos, corte de 45 graus. Não esquecer de deixar mais ou menos 2 milímetros, para não encostar no papelão e ficar o acabamento perfeito. Daí eu venho com o meu agulhão novamente, vou passando bem de leve nos 4 lados, para facilitar na hora de fazer a vira do meu papel. E já vou fazendo a espatulação novamente. Eu gosto muito de usar o papel fotográfico adesivado. Mas se você não gostar de utilizar o papel fotográfico adesivado, é só na hora de fazer
aí a colagem, passar a cola normal, tá? Mas eu gosto devido à facilidade e também não faz muita melequeira na hora de colar a capa. E tá prontinho a nossa capa e contracapa do nosso caderno Slim. Agora a gente vai pegar, vai reservar no cantinho a nossa capa e contracapa e a gente vai fazer o refile do nosso miolo. Vou ajeitar ele bem ajeitadinho, esse daí é a parte de anotações. Ajeito ele bem ajeitadinho, essa parte branca, como eu falei no início do vídeo, eu vou reservar pra gente fazer o bloquinho A7. E daí eu já venho batendo ele, arrumando ele bem direitinho pra ele não ficar torto. E depois eu firmo ele na mesa, ele bem direitinho. Firmo ele na mesa e venho com a minha régua de patchwork para fazer o corte do meu miolo. Como a largura do papel A4 já é 21 centímetros e o meu miolo ele tem 21 centímetros por 11, então na largura não vai precisar mexer, então eu vou cortar só ali a parte de 11 centímetros, que vai ser a largura do meu miolo. Eu marco ali bem direitinho com a minha régua de patchwork e já venho fazendo o corte aos poucos com o estilete. Eu firmo a minha mão na régua e a mão que eu seguro o estilete, eu seguro ele bem em pezinho e vou passando ele aos poucos até cortar todas as minhas folhas. Não precisa ter pressa, vai cortando devagar para não ter erro, até cortar todas as folhas. Eu vou acelerar um pouco o vídeo, mas é o mesmo processo para o miolo, tá? Para todo o corte do miolo vai ser o mesmo processo. Eu só vou acelerar um pouquinho o vídeo para ficar mais rápido e não ficar tão demorado. Daí eu já fiz o primeiro, tô cortando o segundo, aí eu já tô reservando e já venho cortando o meu planner semanal. É muito fácil, gente, muito fácil de fazer. Essa parte branca eu já vou reservar ela, deixar ela reservada ali no cantinho. E aqui o nosso miolo já tá todo cortadinho. E ele fica bem rente, por isso que eu gosto de usar a régua de patchwork, que ele fica super retinho, sem precisar de refile. É muito difícil precisar de refile cortando com a régua de patchwork, porque ela já dá o tamanho exato. Agora eu vou pegar a minha guarda, eu imprimi da mesma cor da capa. A minha guarda, como a minha capa ela tem 11,5 por 21,5, então eu vou fazer a minha capa meio centímetro menor, a minha guarda meio centímetro menor que a minha capa. Então ela vai ficar exatamente do mesmo tamanho do miolo. O meu papel A4 ele tem 21 por 27,9, então daí eu vou precisar fazer só a marcação de 11 centímetros para ele ficar exatamente no tamanho de 21 por 11. Daí eu já fiz o meu primeiro corte da minha guarda, vou fazer o outro corte da minha outra guarda da contracapa, e esse pedaço que sobrar, a gente não vai desperdiçar ele, porque a gente vai precisar dele para fazer o nosso bloquinho. Então, todo esse papel a gente vai aproveitar. Esse daí eu imprimi ele, o Arconvert adesivado de 180 de gramatura. Daí eu já fiz o corte das nossas duas guardas, tanto da capa como da contracapa. E agora a gente vai colocar a nossa guarda. Eu vou tirar somente um pedacinho do meu line, para facilitar na hora de eu centralizar. Aí eu venho centralizando bem, analisando se tá tudo certinho, para não ficar nada torto. E daí, quando eu vejo que tá tudo certinho, eu venho e colo aquela pontinha do line que eu tirei e já venho tirando todo o restante do meu line e fazendo a espatulação.
é muito melhor do que tirar todo o line, porque se você colar e colar torto, não tem como voltar atrás e vai ficar tudo torto. Daí eu vou fazer a mesma coisa com a minha contracapa. Eu tiro só um pedacinho do line. Já venho centralizando bem. Vejo se tá tudo certinho. E depois eu já venho fazendo a colagem da minha pontinha e já tirando o restante do meu line para fazer a espatulação. E tá prontinha a nossa capa e contracapa do nosso caderno Slim. Agora aí o miolo já tá prontinho também. E a gente agora vai para a parte de perfurar e colocar o airô na T5. Bom, pessoal, aqui eu já fiz a minha capa e contracapa, já fiz o miolo, cortei todo o miolo junto com vocês. E aqui eu resolvi separar uma folha de cada. Eu coloquei uma folha do planner semanal e uma folha de anotações. Então, eu coloquei de uma em uma e no total, esse meu caderno Slim, ele vai ter 40 folhas de planner semanal e 40 folhas de anotações. Então, eu já peguei aí a minha T5 e agora a gente vai fazer a perfuração do miolo e da capa. Eu vou contar aí 14 anelzinhos desse, que é o tamanho que eu vou fazer. Eu vou fazer com 14 furos. Aí eu já vejo aí até onde vai e já faço o corte com o alicate. Essa outra parte da sobra a gente guarda para a gente trabalhar em um outro projeto. Depois de cortar os 14 anel, eu vou reservar ele ali no cantinho e vou pegar as minhas réguas que eu fiz para ser a base para minha T5. Para facilitar, eu fiz umas réguas já na medida exata da onde eu vou cortar, fazer a perfuração na minha T5 para facilitar e não ter que estar medindo toda vez que eu vou perfurar algum miolo ou alguma capa. Essa daí, eu marquei ela, eu faço tanto para o miolo como para a capa. A gente vai colocar primeiro o miolo, a gente vai perfurar primeiro o miolo, daí eu já coloquei aí a minha reguinha. Vou afastar a régua da T5 bem pro cantinho, para ela ficar bem rente ali a reguinha que a gente fez. Vou fazer 7 furos e depois eu venho fazendo os outros 7 furos. Eu não percebi, mas na hora de eu fazer essa parte aí, a minha câmera, ela não pegou exatamente toda a minha T5 para mim estar mostrando para vocês. Mas colocou a reguinha, e daí eu já elimino os outros furos, deixo só os 7 furos e já venho fazendo toda a perfuração do meu miolo. Eu vou acelerar o vídeo, para o vídeo não ficar tão longo, e depois eu já volto com vocês para perfurar a capa. Bom, pessoal, aqui eu já perfurei todo o meu miolo. Agora eu vou trocar a minha reguinha de medição pra gente perfurar a capa. Nos furos, a gente não vai mexer em nada, a gente vai mexer só na reguinha mesmo e vai colocar primeiro a capa. Fez os 7 buracos, a gente vira para fazer os outros 7. E depois a gente já vem com a contracapa. A contracapa eu furo primeiro o verso dela, depois eu viro para fazer os outros 7 furos do lado certo. E vai ficar certinha as minhas perfurações. Fica bem rentinho com essa réguazinha que eu criei.
Aí depois a gente já vem colocando o nosso airô ali para facilitar e a gente já vem encaixando todo o miolo. Vai colocando aos poucos todo o meu miolo. Depois que eu coloco todo o meu miolo, eu venho com a minha capa. A capa ela vai ficar do lado certo e a minha contracapa eu vou colocar ela ao contrário. Desse modo, para que na hora de a gente fechar o airô e fechar o caderno, ele ficar num lugar certo. Então, eu já virei aí a minha T5, não vai ter como eu mostrar para vocês, porque a T5 é embaixo, então não tem como eu firmar bem ali. Mas esse pontinho aí que vocês estão vendo, a gente abaixa ele e vai ajustando o airô pro tamanho que a gente vai colocar. Daí eu gosto de usar uns cadernos para ficar exatamente da mesma altura ali do meu lugar da T5, de fazer a colocação do airô, só para facilitar na hora de segurar o meu caderno e o airô ficar mais firme e não sair torto. Então eu coloco ali, firmo ali no meu caderno e vou fazendo a colocação aos poucos. Eu aperto um pouco, depois eu tiro, ajeito o airô novamente, coloco novamente ali bem no cantinho, tem que estar bem escorado lá, tá, gente? Na T5 é muito complicado mesmo, até hoje tem hora que eu perco o airô, porque é muito complicado de colocar na T5, mas é prática e com o tempo a gente praticando, né, a gente vai melhorando cada vez mais. Então, eu vou colocando ali aos poucos até fechar por completo. Ó, quando eu vejo que já fechou por completo, eu vou afastar essa parte aí bem pro cantinho das folhas e depois eu já fecho o meu caderno e já tá prontinho o nosso caderno slim. E é isso, pessoal, o nosso caderno slim tá prontinho. Agora me fala aqui nos comentários o que vocês acharam desse caderno. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, que eu vou estar respondendo vocês. E se vocês querem que eu traga mais alguma ideia, vocês podem estar deixando aqui, que eu vou estar trazendo o vídeo aqui para vocês. Beijinho e até a próxima.